O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos acaba de ser divulgado, registrou alta de 2,1% no segundo trimestre de 2023, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado fica abaixo das estimativas do mercado, que aguardavam então por um PIB de 2,4%. O número do primeiro trimestre de 2023 foi de um crescimento de 2 ponto percentual. Nos Estados Unidos, ainda e complementando os dados econômicos, os indicadores monitorados pelo mercado financeiro, o ADP foi divulgado agora há pouco. Estados Unidos abrindo 177 mil postos de trabalho no setor privado em agosto, conforme o relatório divulgado agora há pouco. Esse número veio abaixo das projeções do mercado, que previa a criação de 195 mil empregos no mês. Os dados do mês anterior, de julho, acabaram também sendo revisados para baixo, mostrando a abertura de 324 mil vagas. O mercado, claro, vai repercutir todos os dados do PIB, do ADP, que acabaram de sair, ver também se mantém todo o otimismo que acabou sendo registrado durante o pregão de ontem. As bolsas lá em Nova York encerraram em alta devido aos dados econômicos desfavoráveis do mercado de trabalho e também da confiança do consumidor nos Estados Unidos. Isso acabou levando investidores a especularem sobre o possível término do ciclo de aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve. Inclusive, o CME Group estava mostrando a possibilidade de manutenção das taxas de juros lá nos Estados Unidos, pelo menos até o ano que vem. Agora, essa probabilidade ganhou mais reforço. Os atores do mercado têm precificado mais de 88% que na reunião agora de setembro o juro deve manter. Ontem já ganhou força que na reunião de novembro também deve haver a manutenção da taxa de juros, assim como em dezembro, em janeiro e em março do ano que vem, com uma possibilidade de queda de juros do início de afrouxamento monetário por parte do Fed a partir da reunião de maio. Portanto, o mercado financeiro, que até estava um tanto quanto incerto em relação à postura do Federal Reserve, depois do seminário de Jackson Hole, o Jerome Powell ter falado, né, que a inflação ainda estava sendo monitorada, que ainda não era uma guerra ganha, que poderia haver mais elevação de juros lá nos Estados Unidos, dependendo dos dados. Isso acabou trazendo uma certa incerteza para o mercado, que previa, inclusive, aumento da taxa de juros em novembro, mas depois dos dados de ontem, do relatório JOLTS, da confiança do consumidor mostrarem uma desaceleração da economia, esse sentimento mudou. E hoje, esses dados do PIB lá nos Estados Unidos menor do que o esperado, além da criação de vagas pelo ADP também menor do que o esperado, esses dados acabam colaborando com essa percepção do mercado de que talvez o ciclo de aperto monetário pelo Federal Reserve tenha acabado. Esse movimento acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que as treasuries tenham um menor impacto, elas acabem recuando. A gente viu esse movimento ontem, hoje também a gente percebe uma movimentação de baixa nas treasuries. A treasury de 10 anos lá nos Estados Unidos agora 4,12%, chegando uma pequena elevação, né, de 4,11 ontem, mas mesmo assim ainda bem abaixo dos 4,30, 4,27 que a gente viu na semana passada. Esses dados também acabam influenciando o mercado financeiro, acabam trazendo algum tipo de otimismo. As bolsas, os futuros americanos seguem em alta, tá certo que é uma alta muito leve, né? A gente vê o Dow Jones futuro subindo 0,02, o S&P futuro subindo 0,06 e a Nasdaq 0,08. No entanto, todos os futuros americanos em patamar positivo. O mercado, Paula, ainda vai digerir, obviamente, todos esses dados, analisar dado após dado, analisar também, né, as linhas, né, do o que cresceu mais no PIB, o que não cresceu tanto no PIB, para tentar compreender o cenário econômico atual lá dos Estados Unidos. Mas a headline, como os economistas gostam de falar, a headline interessante, porque notícia ruim para a economia, de menor crescimento, de menor criação de vaga,
é notícia boa quando a gente fala sobre a política monetária e a percepção do Federal Reserve de que o trabalho está sendo bem feito e que está dando resultado. Exatamente, né, Felipe? Pontos importantes, né? Justamente esse é o objetivo ali do Federal Reserve. E agora, estes dois dados, são dois dados importantes, né? A gente vale lembrar que ainda tem aí a expectativa pelo PCI de amanhã, o payroll na sexta, PCI, que é um dos indicadores ali favoritos, inclusive para o Federal Reserve trazer, né, se basear aí para tomar os próximos passos da política monetária, mas a leitura destes dois indicadores hoje, tanto do PIB quanto do ADP, em linha, inclusive, até com o que a gente viu ontem do Deutsche também, que traz aí este dado, como o próprio Felipe falou, né, o dado ruim econômico que acaba se tornando um dado bom, porque, de fato, traz uma leitura de que a política monetária está, sim, fazendo efeito e pode ser, então, que o Federal Reserve consiga aí fazer a manutenção da taxa de juros, ou seja, não aumentar mais os juros nas próximas reuniões. O tempo, né, o prazo para isso vai ser realmente ali dado a dado, monitorando exatamente mês a mês, mas a leitura que traz justamente deste PIB menor do que o esperado, mas ainda assim com um crescimento, né, acho que esse é um ponto também muito importante, porque não traz ali uma retração da economia, mostra que a economia americana continua crescendo, mas se realmente, né, ela vem abaixo do que se esperava, isso traz uma indicação de que não deve ter uma pressão inflacionária, não deve acontecer ali uma expansão maior de atividade econômica. A leitura é mais inflação, mais consumo, mais inflação, o que seria aí, né, na contramão do que o Federal Reserve tenta alcançar, que é trazer a inflação para dentro da meta na economia americana. Este é o grande desafio, trazer a inflação, fazer o famoso pouso suave, trazer a inflação para dentro da meta sem causar, né, ali uma retração na atividade econômica, e os dados de hoje trazem esta leitura de que sim, parece que o Federal Reserve está conseguindo cumprir isso, né? A gente vê ali uma criação menor na criação de vagas de trabalho, que é aquele, né, dado que a gente fala a princípio seria melhor, né, economicamente ver mais pessoas empregadas. Neste contexto, a leitura é que é positiva, né? Não ter aí este ADP menor, este crescimento de emprego desacelerando, vamos usar assim, acho que esse termo, mostra justamente, né, o alcance aí do que a política monetária busca, trazer justamente aí um desaquecimento no mercado de trabalho, seria basicamente trazer uma possibilidade de menor pressão inflacionária, menos pessoas consumindo, isso não pressiona a inflação, isso faz com que o Federal Reserve realmente, de fato, possa estar aí caminhando para o fim do seu ciclo de aperto monetário. Essa criação aí mais branda de vagas, né, do que o esperado em agosto do ADP, é um sinal, então, de que a economia, ela surpreendentemente resiliente, né, nos Estados Unidos, poderá então ali começar a abrandar essas pressões da inflação. Lembrando, PCI amanhã, payroll ainda na sexta, são mais dois indicadores ainda muito importantes para se avaliar, né, essa condução da economia americana, Felipe. Pois é, Paula, por que os dados de emprego, né, esses dados do ADP acabam sendo interessantes e importantes na leitura? Porque eles acabam trazendo uma prévia, uma perspectiva do que vai ser o payroll na sexta-feira. Geralmente, o mercado acaba monitorando o ADP e ele traz uma perspectiva do que vai ser o payroll. Claro que as metodologias são diferentes, a abrangência também é diferente, mas acaba sendo um sinal, acaba sendo um guia, um caminho para a gente conseguir entender, né, qual que vai ser o dado, ou projetar o que vai ser o dado do payroll na sexta-feira. E claro que o mercado acaba trazendo essa sinalização de otimismo quando percebe que os Estados Unidos criaram menos vagas do que o esperado. A gente vem monitorando também todas as semanas os pedidos de seguro-desemprego justamente por causa disso, porque compara-se a criação de vagas nos Estados Unidos e também o número de pedidos de seguro-desemprego, mostrando ali o aquecimento ou desaquecimento do mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele acaba sendo muito importante também lá nos Estados Unidos, justamente para tentar ter um termômetro da aceleração da economia, a aceleração de todos os indicadores, porque quanto mais resiliente tem se mostrado o mercado de trabalho, mais também fica essa expectativa em relação a crescimento econômico e em relação também
a inflação, porque quanto mais pessoas estão trabalhando, quanto mais pessoas buscam trabalho, quanto mais pessoas buscam elevar a sua faixa salarial, mais possivelmente essa elevação de salário acaba se tornando em inflação em algum momento. E claro que a inflação é a meta do Federal Reserve. O próprio Jerome Powell falou na sexta-feira no simpósio de Jackson Hole que a meta continua sendo trazer a inflação para os 2%, que isso não deve ser um trabalho fácil, não deve ser um trabalho que vai ser finalizado em pouco tempo, que isso deve acontecer apenas em alguns anos, lá para 2025, mas que o foco do Federal Reserve é continuar perseguindo essa meta de 2%. Justamente por isso, ele deixou muito aberta a possibilidade de continuar o ciclo de aperto monetário, de continuar elevando os juros. A gente vê que o patamar de juros nos Estados Unidos já é bastante restritivo, já tem trazido as suas consequências, mesmo com um mercado de trabalho resiliente, mesmo com uma economia ainda bastante pujante. Afinal, é a maior economia do mundo, os Estados Unidos, e tende a perseverar e tende a continuar sendo uma economia bastante pujante, mesmo com esse aperto monetário, mesmo com esse patamar bastante restritivo nos juros. Agora, se a inflação começar a ceder, se os dados do PCI mostrarem um arrefecimento, ou pelo menos uma trajetória que indique a convergência para a meta de inflação de 2%, e se os dados de sexta-feira do payroll demonstrarem que o mercado de trabalho está em franco desaquecimento, esses dois sinais, né, esses dois indicadores podem ser sinais muito importantes para o Federal Reserve e aí, né, sedimentar a percepção do mercado financeiro de que o ciclo chegou ao fim, o ciclo de aperto monetário chegou no seu pico, o juro vai ficar nesse patamar e dali não passa, e aí daqui para frente seria apenas alguns ajustes para começar o ciclo de afrouxamento monetário. Claro que o dado mais importante é o próximo, e como sempre o Federal Reserve e o Jerome Powell têm falado, que dado após dado vai haver esse monitoramento. Então, o dado de ontem foi importante, o dado de hoje importante, mas o próximo dado é sempre o mais importante, até para trazer essa perspectiva e sedimentar, né, a opinião dos dirigentes do Fed em relação à inflação. Paulo. É o mais aguardado, né, Felipe? Ali, exatamente. Porque vem consolidando ou vai consolidar, né, justamente essas expectativas. Eu estou até de olho aqui, inclusive, na movimentação nos futuros, ampliando, então, os ganhos aqui, né, os futuros americanos estão aumentando neste momento, então, repercutindo aí justamente esta leitura de que estes dois dados acabam aí trazendo, né, uma leitura melhora uma leitura de melhora ali para as expectativas do Federal Reserve, né? Essas revisões, inclusive aí tanto do PIB que veio acabando vindo abaixo dessa estimativa, mostrando justamente esta resiliência, inclusive da economia americana. Também estou olhando aqui nas agências internacionais as repercussões justamente diante destes dados, né? Trazendo aqui estes dados melhorando justamente, pelo menos mostrando essa resiliência ainda da economia americana, porque traz um crescimento, né, uma expansão ainda assim da atividade econômica, mas não rompe aquela barreira, né, do que era um consenso ali de 2,4, veio 2,1, ligeiramente abaixo, mas que acaba sendo ali sim um ponto muito importante, porque mostra que a economia americana não deve trazer aí um superaquecimento, está crescendo, mas não aí num superaquecimento, o que consegue de fato segurar ali as projeções de pressões, de expectativa de pressão inflacionária.